Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Nós vamos apresentar hoje uma obra importante chamada O Código do Ser, uma busca do caráter e da vocação pessoal, escrita pelo psicólogo norte-americano James Hillman. Ele nasceu no ano de 1926 e faleceu no ano de 2011 com 85 anos de idade. Ele foi psicólogo e conferencista norte-americano, ganhou fama internacional. A sua análise é junguiana inicialmente, mas depois ele é um criador da psicologia arquetípica, pós-junguiana no caso. Lecionou em várias universidades americanas e foi o autor de mais de 20 livros, então um autor muito importante. Passo a analisar alguns argumentos que eu achei essencial. É uma obra que merece ser lida, vivenciada, e também ajuda bastante a gente ter essa compreensão de uma nova visão da psicologia. Ele trabalha muito a questão da vocação e do destino de cada um, a missão de cada um, na verdade, e ele começa citando uma frase de Jung. Na análise final, só contamos para alguma coisa por causa do essencial que encarnamos. E se não encarnamos isso, a vida é desperdiçada. Para ele, cada pessoa entra nesse mundo atendendo a um chamado, a uma vocação. Reconhecer essa vocação, reconhecer esse chamado é primordial para alcançar essa realização. Então, o caráter e vocação de cada um, segundo o psicólogo, não se explicam apenas pela genética e o ambiente em que crescemos. Eu acho que é muito comum a psicologia hoje fazer uma carga bastante interessante e pesada no aspecto genético e também nas circunstâncias, no ambiente externo, na sociedade que determina o ser. Me parece que a caminhada do James Hillman, ele vai um pouco minimizar esse aspecto genético e a questão do ambiente externo na criação do indivíduo. Assim como o destino de um imenso carvalho já está escrito em sua pequena semente, do mesmo modo o ser humano traz em si as marcas do que há de desenvolver. Hillman então não considera os seres humanos como vítimas de uma educação familiar ou de heranças genéticas. Ele assinala que a importância de que cada um procure descobrir o seu daimon, ou significa a sua voz interior, aquilo que já trouxe impresso em sua individualidade e que está disposto a desenvolver. No primeiro capítulo, ele chamará, em poucas palavras, a teoria do fruto do carvalho e a redenção da psicologia. E ele começa se perguntando, o que é um chamado? Um chamado é sempre uma vocação. Para nós hoje, mas ele faz uma retrospectiva histórica aqui, dizendo que os romanos já chamavam essa vocação, esse chamado, de ouvir os gênios que existe dentro de cada um de nós. Os gregos chamaram isso de daimon, esse espírito bom que cada um carrega dentro de si. Para os cristãos, seria ouvir a voz interior, ouvir o anjo da guarda. Os românticos, a vinha do coração. Michelangelo diria que ouvir a si mesmo é olhar com o olho intuitivo. Já os neoplatônicos chamariam isso de óquema, ou esse corpo imaginário que leva a pessoa como se fosse um veículo que comanda, que dirige a cada um de nós. Para os esquimós é o espírito, é essa alma livre. Então o capítulo 1 ele dedica a essa nomenclatura diferenciada desta voz interior, que seria esse cuidado invisível, na verdade, e que seria o guardião de cada um de nós. Essa ajuda fortuita da providência que nós sempre temos em momentos de dificuldades, momentos de
problemas, momentos de apertos, nós sempre temos que voltar à nossa visualização interior. Seria um aspecto de providência divina, algo invisível que está velando por nós dia e noite. Então é preciso, diz o James Hillman, ouvir esse nosso gênio, esse anjo, essa vocação, esse dom interior, esse daimon, esse destino, essa intuição, e esperar que ele se manifeste, ou muitas vezes dar vazão a essa voz interior, estar propenso para que ele haja na minha vida. Então esse chamado dá-se de maneiras diferentes, segundo Hillman, de pessoa para pessoa. Basta você ter sensibilidade para perceber para onde esse teu daimon está te guiando. Os daimons, eles afetam o destino de cada um, os destinos do ser humano. Então, para isso, ele procura fazer estudos de biografias de autores. Ele cita aqui Plutarco, que fez isso, para perceber, ele comprova pelas biografias de pessoas ilustres, como elas foram guiadas por vozes interiores que ajudaram a chegar a um destino, chegar a um sucesso na vida. O daimon pessoal, na verdade, é o que guia o nosso destino. Vou citar uma frase: cada vida é formada por uma imagem única, uma imagem que é a essência dessa vida e a chama para um destino. Tal como a força do destino, essa imagem age como um daimon pessoal, que seria um guia que se lembra do seu chamado. Então, na verdade, ele faz um chamamento que é preciso ouvir esse daimon, essa voz interior, para alcançar os nossos objetivos. O capítulo 2, ele intitula Baixando. Na verdade, ele coloca, que nós sempre tivemos uma sede do infinito. Parece que nós estamos sempre querendo voltar a algo pela qual nós nascemos, o infinito. Então, dizer, a alma não conseguiu baixar inteiramente e quer voltar. Mas quer voltar para onde? Não sabemos, pois este lugar, os mitos, as cosmologias dizem que foi apagado de nossa memória, mas parece que nós estamos sempre com saudade daquilo de onde viemos e que causa em nós uma certa nostalgia. A palavra nostalgia também é explicada pelo Hillman a partir da etimologia. Ela é formada pelos termos gregos nostos, que significa regresso à casa, e algos, que significa a dor. Então, a nostalgia é sempre voltar, é saudade de algo que você teve e não tem mais. É a saudade da casa que você tinha, você nasceu, no seu ambiente familiar, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, aquele ambiente. A nostalgia é uma saudade daquilo que você tinha e não tem mais, por isso ela causa uma certa dor, uma certa saudade. Na verdade, nós sempre queremos voltar para algum lugar onde saímos. E aqui ele dá o exemplo de um filme muito famoso, O Mágico de Oz, que na verdade é cantado pela atriz e cantora Judy Garland, e que fala mais ou menos assim: Somewhere over the rainbow, quer dizer, em algum lugar do outro lado do arco-íris. Parece que nós estamos sempre voltados, querendo voltar com saudade do infinito, do outro lado do arco-íris. Parece que estamos sempre exilados nesse mundo, porque o nosso coração, o coração de um exilado e seu desejo
é sempre pelo que não é deste mundo, por aquilo que perdemos. Me parece que essa conotação é importante. A cada voz interior não é esse ambiente a terra. Parece que a casa do Daimon é o infinito, segundo a compreensão do James Hillman. No capítulo 13, ele desconstrói um pouco a questão da falácia parental. Ele diz que há um mito que as pessoas atribuem assim: a minha personalidade é assim porque por causa da minha mãe, por causa do meu pai eu sofri esse impacto, eu sofri esse trauma com a minha mãe, a culpa é dela. E também o pai e a fantasia dessa falácia parental. O homem, na verdade, sempre atribui uma causa, e me parece que ele minimiza esse aspecto, ele chama de falácia, que a culpa é da mãe. As pessoas atribuem muito isso hoje. A minha personalidade é assim, eu sou explosivo, eu sou temperamental, eu sou intempestivo, porque a minha mãe, porque meu pai não agiram comigo de forma amorosa, carinhosa, então há uma revolta interior. Me parece que o James Hillman, ele minimiza esse aspecto que ele chama de falácia, de atribuir. É muito fácil, na verdade, atribuir à mãe, atribuir ao pai algo que você está sentindo hoje. Então, diz ele, não devemos atribuir grande valor à figura da mãe e do pai para as nossas vidas. Eles não são determinantes. E o James Hillman comprova isso a partir de histórias, de biografias de pessoas que tiveram pais e mães não tão exemplares e conseguiram serem guiados pela sua voz interior. O capítulo 4, ele chama voltando aos invisíveis. Me parece que nós precisamos buscar o aspecto da invisibilidade. O mundo que a gente está percebendo hoje é o mundo da correria, do trabalho, do supérfluo, das coisas efêmeras, das sociedades líquidas, das relações líquidas, onde tudo é muita pressa, tudo é muita rapidez. Me parece que nós sufocamos aquela parte, o tempo para nos dedicar ao aspecto da invisibilidade. As intuições estão acontecendo, não as fazemos. Elas nos chegam com uma ideia repentina, um julgamento definido e entendimento. É isso que nós temos que ver, a nossa intuição, dar voz ao nosso interior. Me parece que o reino do Ocidente, que ele coloca entre parênteses, seriam os shopping centers, a consciência meio que se afastou mais ainda o transcendente de nossa vida real. Então me parece que quanto mais carros, casas, objetos, consumos, viagens, mais empobrecidos nós estamos na nossa espiritualidade. Nós, na verdade, matamos o transcendente que existe em nós. E ele coloca como exemplo Jesus, que é realmente um homem com inspiração divina, porém visível. Cristo é realmente o Deus invisível, que tomou a forma humana. E aqui está o segredo, o mistério. Como enxergar em Jesus o enviado, o Messias, aquele que transcende? Essa é a grande dúvida. E é o grande desafio também. O capítulo 5, ele chama de ser percebido. Ele fala que as afeições do coração, os olhos dos órgãos genitais. Me parece que nós estamos mais olhando as nossas relações mais com os órgãos genitais propriamente ditos do que propriamente as afeições do coração. Já não acreditamos muito nessas relações das afeições do coração. Aprendemos a ver com os olhos puramente com os órgãos genitais. É um mundo erotizado que nós percebemos que perdeu um certo sentido da pureza, e as afeições do coração nós não conseguimos perceber. Diz ele que é importante fazer da educação uma certa erotização. Ela precisa desse componente erótico para que a professora consiga transmitir ao aluno e que seja erotizado
ao teu ensinamento, mas não no aspecto, e isso nós sempre tivemos desde os filósofos mais antigos, como Sócrates, que erotizava também o seu conhecimento para os seus discípulos. Mas esse componente hoje nós eliminamos através de uma educação mais instrumentalizada, informatizada, ou seja, pelo visto, nós estamos vendo hoje as nossas relações apenas com o olho genital, como abuso, como sedução, como assédio, ou até como carência hormonal impessoal. Diz o James Hillman: o olho genital não revela o que o fruto do carvalho busca, a nossa essência. Mais à frente ele diz, e faz a pergunta interessante: para onde está apontada a tua bússola? E aqui também se aproxima daquela frase bíblica: onde está o teu coração? Aí estará o teu tesouro. Me parece que hoje a nossa bússola está apontada para uma certa ilha da fantasia, onde a genética definirá ali as nossas doenças na psiquiatria. Nós sempre buscamos em algo que, na verdade, não consegue dar as respostas satisfatórias para aquilo que realmente buscamos. Então, é importante buscar no lugar certo. Para onde está apontada a minha bússola? Onde está o meu coração? Aí estará o meu tesouro. Capítulo 7, folhetins baratos e pura fantasia. Existe uma certa alimentação saudável para a alma? Pergunta o Hillman. Para isso, não seguir apenas aquilo que o pai, a mãe nos ensina, mas buscar também uma outra árvore genealógica da qual depende também a nossa vida. Então me parece que estamos vivendo hoje uma certa carência e ausência de uma imaginação, de fantasias que na verdade fazem bem e estimulam as nossas relações familiares. Então o Hillman diz: não há religião, não há um Jeová mais ameaçador, uma Maria misericordiosa, um sentimento do além, do Talmud. Não há catecismo, nem mitos de Júpiter e Hera, não há sensibilidade vingativa, nem senso ético, nem discernimento pesando sobre as famílias. Então nós ficamos com quase nada, na medida que o mito, na medida que as fantasias que estimulavam a nossa imaginação dos nossos filhos, elas caem por terra. Então buscamos a felicidade, na verdade, onde ela não existe. Nosso coração está buscando, o nosso tesouro está buscando, a nossa bússola está apontada para a felicidade que ela não existe. Feito de consumos, de viagens, de bebidas, de TVs, de carros, de escola, roupas, negócios. Para isso que está apontado a nossa bússola. É um erro. O capítulo 8 ele chama de disfarce. O daimon muitas vezes ele se disfarça e é necessário muitas vezes você se amparar nos biógrafos para conseguir enxergar os daimons, como ele se manifesta em diferentes maneiras, em diferentes pessoas. O capítulo 9 ele fala do destino e fatalismo. Pergunta: será que tudo estaria pré-determinado? Fatalismo, desde o início estaremos determinados a seguir? Para ele existe um plano divino. O que quer que aconteça, acontecerá para o melhor, no melhor dos mundos. Tudo estaria mais ou menos determinado. Ele acredita, porém, que nem tudo é obra do acaso, nem todas as coisas estão traçadas num plano divino superior e não há como você sair. Não podemos atribuir tudo ao destino fático,
Não quero atribuir tudo a uma causa. Isso é culpa do espírito, isso é culpa do daimon, isso é culpa do destino, isso é uma sina. Eu não consigo deixar de cometer esses erros por causa de que meu pai nunca me ensinou, a minha mãe era muito autoritária. Eu sou hoje gasto, consumo porque a minha mãe também era consumista. Quando eu era criança eu não ganhava mesada, então eu nunca aprendi a administrar o meu dinheiro, sou autodestrutivo e assim por diante. Culpando uma cadeia de elementos até chegar à falácia parental que ele falava nos capítulos anteriores. Então nem tudo é predeterminado pelo destino. Esses acidentes de percursos às vezes servem para a gente encontrar-se de uma forma mais intelectual. O fatalismo não responde, tudo está nas mãos dos deuses. O finalismo teológico diz, isso tudo tem um propósito oculto e faz parte para o seu crescimento. O heroísmo diz, integre essas sombras e destrua e esqueça o desastre e viva a sua vida. Então, o capítulo 10, ele fala em semente podre, ele fala que o daimon se revela em traços de caráter e hábito. Ele diz que alguns psicopatas hoje, eles não estão nos becos imundos, dos filmes obscuros, preto e branco dos anos 30, mas os verdadeiros psicopatas estão desfilando a bordo de limusines, de glamour, da TV, as psicopatas na televisão, nos filmes, nas avenidas, viagens oficiais, nos governos das nações, nos delegados da ONU. Esses estão aí os verdadeiros psicopatas. O demoníaco atemporal, contudo, vem ao mundo em trajes contemporâneos, vestidos para matar. A semente podre desconhece a ideia de que tudo tem seu tempo, de dar tempo ao tempo, de esperar, o que dissemina uma exacerbação maníaca que não aceita interrupções. Sua invenção, da sua fúria, como qualquer coisa que bloqueasse seu caminho e exigisse a impulsividade e pressa. Às vezes nós não temos a calma necessária para esperar 10, 15 anos para colher os frutos daquilo que nós estamos plantando. Nós somos muito urgentes e queremos as coisas de forma tão urgentes. Ele trabalha na questão, para finalizar, como o trabalho psicológico do seu livro é baixar. Baixar, quando se baixa, o foco da personalidade passa do egocentrismo obstinado do daimon à humanidade comum. O chamado à transcendência volta-se para o mundo e suas exigências. Na verdade, ele faz um apelo de que só a pessoa baixando-se, ela é capaz de ouvir aquilo que tem dentro de si. É uma obra fantástica para que todos possam ler essa obra do James Hillman. Eu faço o convite aqui para ler O Código do Ser, uma busca do caráter e da vocação pessoal do James Hillman. Até uma outra oportunidade. Abraço.